Fala pessoal, meu nome é Yasmin, do Salvando Semestre, e nessa aula eu vou falar um pouco sobre prevalência e incidência. Essas são duas medidas de frequência de uma doença, e são conceitos muito presentes na área da epidemiologia. Bom, vamos começar então pela prevalência. A prevalência é o número total de casos de uma doença, antigos e novos, existentes em um determinado local e momento. Como que a gente calcula, então, a nossa prevalência? A prevalência, ela é casos existentes mais casos novos em um determinado local e momento, dividido pela população do mesmo local e momento. Então, ela é a proporção de indivíduos acometidos por uma doença em um determinado momento. Ela não é simplesmente a contagem de pessoas com aquela doença. Ela tem essa relação com a população. Bom, a taxa de prevalência, a probabilidade, então, desse indivíduo pertencente à nossa população base ser afetado pelo evento, que no caso é uma doença de interesse em um determinado momento X. Passando então para a incidência. A incidência é o número de casos novos de doenças surgidos em um local e período. Ela mede a frequência ou a probabilidade de ocorrência de casos novos de uma doença na população de risco. Ela é a quantidade em um determinado período, olha, tá vendo que antes era momento na minha prevalência? Aqui eu tô falando de período, no intervalo de tempo. Quanto maior a minha incidência, maior o meu risco coletivo de adoecer. Como que a gente calcula, então, a incidência? A incidência ela é calculada pela divisão de casos novos em um dado local e período pela população de risco do mesmo local e período. Um exemplo, se eu for calcular a incidência de câncer de colo de útero, eu vou ter a quantidade de casos novos de câncer de colo de útero dividido pela população feminina de um local, porque é a população de risco, é a população que é acometida por essa doença. Não tem sentido eu incluir os homens nessa população de risco. Vamos fazer então um exemplo. Na localidade de Dourado, em 31/12 de 2007, haviam 470 casos de diabetes. Nessa localidade, durante o ano de 2008, foram diagnosticados 60 novos casos dessa doença entre seus habitantes. Neste ano, no ano de 2018, 8 pessoas já com diabetes mudaram para a cidade e 55 pessoas faleceram pela doença. A população estimada de Dourado é de 300 mil pessoas. Pergunta-se qual a incidência de diabetes em Dourado em 2018 e qual a prevalência dessa doença em 31/12 de 2007 e 31/12 de 2008. Bom, vamos começar então pela letra A. A gente viu que a incidência ela é a divisão de casos novos pela população de risco. Então, a gente vai colocar aqui, casos novos foram 60, então a minha incidência ela vai ser igual a 60 casos novos dividido por 300 mil, que é a nossa população. Isso aqui vai ser igual a 0,0002, que em porcentagem nos dará 0,02%. Então, essa é a minha incidência de diabetes em Dourado em 2008. Já a nossa prevalência em 31/12 de 2007, ou seja, a gente tem um momento exato aqui que ele quer que a gente calcule. Não é no ano de 2018, é em 31/12 de 2007. A gente vai ter 470 casos. Ele diz aqui que em 31/12 de 2007, nós temos, então, 470 casos. Então, a nossa prevalência, eu vou resumir, vou abreviar para P, tá? Ela vai ser igual a 470 dividido por 300 mil. Isso é igual a 0,16%. Já a minha prevalência em 31/12 de 2008, ela vai ser calculada como os casos antigos, que seriam 470,
mais os casos novos, que foram 60 diagnosticados na cidade, mais as 8 pessoas que chegaram já com a doença, menos, as mortes de pessoas com essa doença. Então, a gente vai dividir isso pela nossa população. Isso aqui vai ser igual a 483 dividido por 300 mil, que vai ser, então, igual a 0,161%, né? Isso aqui é aproximadamente 0,16%. A gente vê que a nossa prevalência, ela não mudou de 31 de 12 de 2007, quando comparado, a 31 de 12 de 2008. Já a nossa incidência, ela foi de 0,02%. Então, relembrando, a minha incidência, ela leva em conta os novos casos. Já a minha prevalência, ela leva em conta tanto os casos antigos quanto os casos novos. E ela é momentânea, ela é como se fosse uma foto da situação atual. Já a minha incidência, ela é num período de tempo, certo? Bom, pessoal, por essa aula é só. Se a aula foi útil, se ela te ajudou, curte, compartilha com os colegas. Se teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim você consegue acompanhar todos os vídeos que a gente posta.